Oi, segundo ano, tudo bem? Bom, a gente vai continuar a falar das horas, só que agora a gente vai aprender uma coisa nova. Inclusive, isso não está no livro de vocês, tá? Vocês vão ter que prestar bastante atenção nessa aula e depois vocês vão fazer a atividade no caderno, combinado? Então vamos lá. Bom, relembrando, a gente já aprendeu na aula anterior que existem diversas maneiras da gente medir o tempo. A gente viu que existem relógios diferentes, a gente conheceu a história do relógio e a gente também conheceu um pouquinho mais sobre o relógio digital e sobre o relógio analógico. Descobrimos que no relógio digital as horas são marcadas antes dos 2 pontos, aqui ó, 12 horas, e os minutos são marcados depois dos 2 pontos. Então a gente tem aqui 4 minutos, 12 horas e 4 minutos. E no relógio analógico, a gente viu que existem 2 ponteiros principais. O pequeno, que marca a hora, que é esse vermelhinho aqui, ó, e o grande, que marca os minutos, que é esse daqui azulzinho, tá? Existe também, como eu falei na semana passada, alguns relógios que tem um terceiro ponteiro bem fininho, que passa bem rápido, que é o ponteiro dos segundos. Mas ele a gente não precisa lembrar porque a gente não trabalha muito com os segundos, tá? Os segundos, eles aparecem mais quando a gente vai fazer algum jogo, quando a gente vai cronometrar alguma coisa. Mas o que a gente está medindo, que é muito importante, são as horas e os minutos. Bom, então agora a gente vai visualizar essas informações na forma prática, tá? Utilizando o relógio digital. Que horas são? Nesse relógio aqui são 9 antes dos 2 pontos, 45 depois dos 2 pontos. Então são 9 horas e 45 minutos. E nesse relógio? 12 horas, porque o 12 está antes dos 2 pontos, e 30 minutos. Muito bem. E nesse relógio aqui, bem maneiro da Hot Wheels? 12 horas e 5 minutos. E aqui, essa plaquinha aqui, ela mostra que horário? 10 horas e 10 minutos. Muito bem. Será que vocês conseguem? Ah, eu acho que você acertou, hein? Você falou 8 horas e 36 minutos? Se você falou, você está de parabéns. E a gente tem esse aqui que é um pouquinho diferente. Ele diz que são 15 horas e 35 minutos. Significa o quê, tia? Significa que são 3 horas da tarde. Por quê? O ponteiro da hora já deu uma volta até meio-dia e agora ele está entrando no turno da tarde. Então, quando a gente vê 15 horas, é porque ele já passou do 12. 13, 14, 15, 3 horas da tarde. A gente viu isso na aula passada, lembra? Quem não lembrar, volta lá para poder conferir, combinado? E a gente tem também esse relógio bem legal da Hello Kitty, que está marcando 8 horas e 32 minutos. Ah, com o relógio digital é bem fácil, né? Bom, no relógio analógico a gente precisa de um pouquinho mais de atenção, mas também é tranquilo de fazer. Encontramos as horas exatas toda vez que o ponteiro dos minutos, o grande, está apontando para o número 12. Então, se o ponteiro grande estiver no número 12, é só a gente olhar o ponteiro pequeno que a gente vai saber a hora exata, tá? Por exemplo, nesse relógio aqui, o ponteiro grande está no 12, então a gente já sabe que é uma hora exata. Que horas tem? 3 horas, porque o ponteiro pequeno está indicando o número 3, tá? Mais um. Aqui a gente tem o grande dos minutos no 12, então a gente já sabe que é uma hora exata. E a gente tem o ponteiro pequeno no 2, significa que são 2 horas. Mais um exercício desse, a gente tem o ponteiro grande no 12 e o ponteiro pequeno no 5. Então são 5 horas. Nesse relógio aqui, vocês conseguem perceber que tem um ponteiro bem fininho aqui, ó. Que lembra que eu falei? O ponteiro dos segundos. A gente não precisa contar ele, não. Mas é só para vocês perceberem que existe. Nesse daqui não tem, nesse daqui não tem, mas nesse daqui tem. Como a gente viu também no anterior e no relógio que fica lá na nossa sala, também tem o ponteiro dos segundos. É só para a gente não se confundir, que às vezes ele existe, mas a gente não precisa considerar ele. A gente só precisa considerar
o ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos. Mas, peraí, e os minutos? Fiquei com uma dúvida, hein? Quando as horas não são exatas, como a gente vai saber os minutos? Como a gente viu na aula passada, 1 hora tem 60 minutos, certo? Bom, vamos relembrar. O dia foi dividido em 24 partes iguais, que recebe o nome de hora. Então, o dia tem 24 horas. A hora foi dividida em 60 partes iguais, que recebe o nome de minuto. Então, a hora tem 60 minutos. O minuto ele foi dividido em 60 partes iguais, cada parte recebeu o nome de segundo, tá? Então, 1 hora tem 60 minutos. Para identificarmos os minutos, a gente precisa contar os números do relógio de 5 em 5, começando com 0, que é a hora exata. Vamos relembrar a sequência de 5 em 5? Se a gente conta de 5 em 5, a gente vai ter 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20 mais 5, 25. Vamos fazer essa sequência aqui. 0, né, pra gente começar. 5 mais 5, 10 mais 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. Tia, por que você parou no 55? Porque no relógio, olha, veja só. No relógio a gente vai até o 55. Esse daqui tá mostrando 60, tia. Por que você não contou o 60, tia, se você colocou ali na imagem? Bom, é bem simples. O 60, ele é o 00. A gente não fala que tem 60 minutos. Quando chega no 69, no 59 os minutos, a gente vai para o 00. Então, eu não coloquei 60 aqui, porque eu coloquei o 0, tá bom? É só substituir esse 60 aqui por 0. Então, vamos lá. Quando o ponteiro grande, o ponteiro dos minutos, está apontando para o número 8, a gente contou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Por quê? É só a gente pensar que o 8, quando a gente conta o 5 8 vezes, a gente vai encontrar o número 40. Tia, isso ficou um pouco confuso. Não estou entendendo. Vamos montar juntos a sequência no relógio, tá bom? Não esqueça, hein? A gente vai contar de 5 em 5. Então, vamos começar com o 0. Toda vez que o ponteiro grande, o ponteiro dos minutos, está apontando para o 12, a gente tem a hora exata. Então, a gente tem 0 minutos, ok? Então, vamos lá. Quando o ponteiro apontar para o 1, a gente tem 5 minutos. Quando apontar para o número 2, a gente tem 10 minutos. Por quê? Porque a gente está aumentando de 5 em 5. Quando o ponteiro grande, o ponteiro dos minutos, apontar para o 3, a gente tem 15 minutos. Quando ele apontar para o 4, 20 minutos. E a gente vai fazendo isso durante toda a voltinha do relógio, tá? No número 5, equivale a 25 minutos. No número 6, equivale a 30 minutos. E aí, uma coisa interessante também. Quando a gente chega no 30, a gente já passou metade do relógio. A gente já passou metade da hora. A gente já passou meia hora. Então, quando a gente tem 12 e 30, a gente pode falar que a gente tem 12 e meia, porque meia hora, tá bom? Então, vamos continuar. Quando o nosso ponteiro dos minutos está no 7, a gente tem 35 minutos. Quando está no 8, a gente tem 40 minutos. Quando está no 9, a gente tem 45 minutos. No 10, 50 minutos. E no 11, a gente tem 55 minutos. E aí começa de novo, a gente vai para a próxima hora, tá? Então, é só a gente lembrar agora mais uma informação importante. Os minutos, considerando os números do relógio, vão aumentando de 5 em 5. Tia, tem uma coisa que eu fiquei com dúvida. Sabe o que é? E quando tiver no relógio 11 minutos? Como que a gente encontra 11 minutos
se a gente só está andando de 5 em 5? Vocês percebem que tem aqui ó, uns pontinhos entre um número e outro? Então, esses pontinhos são os números menores, os números que não andam de 5 em 5. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, e aí o número 1, que equivale a 5. 6, 7, 8, 9, e aí o número 2 equivale a 10. Então, vocês percebem por que a gente tem essa sequência? Porque esse espacinho aqui, ele representa 4 minutos. Então, ali naquele meio tem os 4 minutos. A atividade, na verdade, a atividade da hora, a gente vai conseguir decorar com mais facilidade quando a gente estiver praticando, tá? Então, a ideia é que a gente comece a visualizar com mais frequência, que a gente comece a olhar para o relógio, tentar ver a hora. E errar é normal. A gente só não pode não querer acertar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês um jogo que eu acho muito legal para a gente poder treinar as horas. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Eu vou deixar disponível no material complementar, tá? Para vocês poderem visualizar e poderem também jogar, clicando no link. Bom, como é que funciona? Esse jogo, ele mostra a rotina desse menininho aqui e diz as coisas que ele vai fazer. Aqui está dizendo que 6 horas da manhã ele acorda. E aí a gente vai ter que movimentar o relógio até encontrar 6 horas da manhã. Para movimentar a hora, a gente coloca a setinha para baixo. Para movimentar os minutos, a gente coloca a setinha para cima. Ah, uma coisa importante. O ponteiro, ele não volta para trás. Então, se você passar direto do número, você vai ter que dar outra volta para poder chegar no horário certo, tá? Então, a gente quer encontrar 6 horas da manhã, que é a hora que ele acorda. O ponteiro dos minutos já tá certo, tá lá no 12, porque o 12 é uma hora exata, né? Significa 00 minutos. A gente vai mexer só com o ponteiro da hora. Vamos lá? 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se tá certo. 6 horas e 0 minutos, porque o ponteiro grande está apontando para o 12. Muito bem. Agora eu tenho que descobrir 6 horas e 30 minutos. Então, para saber 30 minutos, eu vou ter que contar de 5 em 5, lembra? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Opa! Então, o ponteiro dos minutos vai ter que chegar no 6 também. Vamos andando com ele. Cheguei. Ok. Muito bem, consegui. 7 horas. 7 horas, ele vai para a escola. 7 horas, eu preciso movimentar o ponteiro das horas. Pronto. Chegou aqui o ponteiro das horas no 7. E o ponteiro dos minutos tem que ficar lá no 12, porque 00 minutos. Então, vamos movimentá-lo lá para cima. Pronto. 13 horas. 13 horas da tarde. 13 horas. 13 horas é depois do 12. Então, vou ter que contar 12, 13. Opa, já descobri aqui. Para colocar em 13 horas, eu vou ter que colocar o ponteiro no número 1. Então, vou colocar o ponteiro da hora lá no número 1. Tem algum minuto? Não, 0 minutos. Então, vou deixar o ponteiro dos minutos no 12 mesmo. Muito bem. E aí, você vai fazendo todas as atividades no seu computador, seguindo a rotina desse menininho, para você conseguir colocar o horário, combinado? Joga bastante, se diverte, aprende bastante. Tem uma folhinha de atividades para vocês fazerem. Vocês podem ou fazer no caderno, copiando, ou você também pode, se tiver disponível uma impressora, imprimir para fazer. Quem optar por copiar, pode usar uma tampinha de garrafa, assim, ó, redondinha, para poder marcar o círculo do relógio, a circunferência do relógio. Combinado? Um beijo
e até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E agora acho que matemática a gente só vê na semana que vem, né? Até a próxima.